Palmeiras perdeu pro Botafogo, 2-1, fora os ameaças, já diria o outro, né? Começou bem, depois deu uma esfriada, daqui a pouco tenta melhorar de novo no finalzinho. Foi um jogo que lembra um pouco o jogo do Flamengo no Allianz Parque, mas meio que uma mistura com o Flamengo e Palmeiras no Maracanã também. Esse jogo Botafogo e Palmeiras aí foi uma mistura dos dois aí, do jogo do Allianz Parque e do jogo do Maracanã. Mas eu acho que regrediu talvez um pouco aí em algumas questões, poderia melhorar em algumas questões. O Abel Ferreira tem que começar a pensar aí como é que ele vai escalar esse time contra o Botafogo. E eu não sei se ele vai entrar com força máxima contra o São Paulo, não, viu? Eu duvido, viu? Eu acho que ele vai entrar com os reservas ali contra o time de São Paulo, por mais que ele é clássico. Eu já vi ele fazer isso antes, agora, num momento como esse, porque ele iria jogar todo mundo tranquilamente contra o São Paulo, correndo o risco de também perder o jogo, não ganhar. E aí, pressionado com os caras também já desgastados, eu acho que ele não vai correr esse risco, não. Ele vai tentar botar a força máxima, tirando essa força máxima, ou seja, exceto a força máxima, qual a força máxima que eu tenho? Então vai vocês, entendeu? Vai olhar pro banco ali, quem que são os melhores aqui que tem disponibilidade de jogar? Cadê a base? Vamos trazer esse pessoal aí para ficar no banco aqui, vamos botar esse pessoal para jogar aqui e detonar os Bambis. E descansar essa galera aí, descansar esse povo aí todo, entendeu? Estevão não entraria em campo para mim contra São Paulo de maneira alguma. Estevão, Felipe Anderson, deixa esse pessoal. Quer dizer, o Felipe Anderson até que poderia talvez entrar, né? Porque ele tá parado mesmo aí e tal. E também não tem sido exatamente um cara que tá resolvendo na vida, então, aliás, talvez seja questão de adaptação, né? Mas até agora o Felipe Anderson não mostrou muito a que veio, né? Alguns não mostraram, né? O seu Maurício também, segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, até agora também não se apresentou, né? Fez até um gol aí contra o Botafogo, mas é muito pouco, né? É muito pouco. Deu uma sorte que a bola bateu no joelho dele e ficou na medida para ele chutar também, mas paciência, isso é um detalhe. E o pessoal falando aí, a imprensa comentando essa derrota do Palmeiras, hein? Será que teve nó tático aí do Arthur Jorge para cima do Abel Ferreira? O plano falhou, mas o Abel disse que tem um plano para quarta-feira. Pelo que ele disse na coletiva, quarta-feira é lá em casa. Então, ele deve ter um plano para quarta-feira. E eu acredito que ele vai amassar o Botafogo, eu acho. Eu acho que ele não vai botar um sistema tão conhecido assim, não. Acho que ele vai mudar o sistema e vai amassar o Botafogo. Meu palpite. Marca a data aí, 16 de agosto, tá? Prepara aí, grava esse vídeo, guarda essa data. Olha só o que o pessoal tá falando aí desse primeiro jogo aí que aconteceu, preparando já para o próximo do Allianz Parque, já tá para acontecer aí. Um pequeno respiro para o elenco palmeirense antes da sequência decisiva da próxima semana. Folga nesta quinta-feira aqui na Academia de Futebol, com representação marcada para essa sexta às 10 horas da manhã. E aí no domingo tem Choque Rei, clássico contra o São Paulo no Allianz Parque. Na quarta-feira seguinte, jogo decisivo, oitavas de final da Libertadores da América contra o Botafogo. Mais um compromisso em casa. Só que a fase do Verdão não é nada boa. São 4 derrotas nas últimas 7 partidas, com apenas 4 gols marcados e 9 sofridos, sendo vazado em 6 desses últimos 7 jogos. A sequência também preocupa. Maratona de 9 jogos em julho e já tivemos 4 partidas do Verdão até o meio desse mês de agosto. E o foco principal é claro no garoto Estevão, atleta de 17 anos que vinha com alguns problemas sucessivos no joelho e no tornozelo e retornou para os gramados na partida contra o Botafogo, atuou por cerca de 35 minutos e o trabalho é para que ele esteja 100% na decisão de quarta-feira contra o Botafogo, que vai ser no Allianz Parque. 2 jogos consecutivos, tanto contra o São Paulo como também contra a equipe do Botafogo. E no Allianz Parque, em 2024, o Palmeiras só perdeu 1 dos 18 confrontos que mandou por lá, com outras 15 vitórias e mais 2 empates. E seriam 3 jogos seguidos no Allianz Parque, mas a partida contra o Cuiabá no dia 24 de agosto foi alterada para o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, estádio do Guarani, justamente porque o Allianz vai receber um show nesse dia 24. A diretoria até tentou modificar a partida para o dia 26 de agosto, mas não teve jeito. Como não vai poder utilizar a Arena Barueri, que passa por reformas no gramado, o jogo contra o Cuiabá, no dia 24 de agosto, às 6h30 da tarde, vai ser realizado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Isso porque a dona Leila ainda não comprou um terceiro estádio. Comprou um terceiro estádio, é um absurdo. Aí tem que jogar no Brinco. Você tem o primeiro estádio, tem show, tudo certo. Sim. Segundo estádio, precisa preservar o gramado. Claro. Faz uma reforma no gramado, Barueri, lógico, né? Ótimo momento para fazer tirar a mão do bolso. Exatamente. Vamos comprar um terceiro estádio aí, dona Leila. Poxa, que história é essa aí de ter 2 só? Muito bem.
Em cima do que a gente falou na abertura do programa, você acha então que é mais fácil o Abel poupar do que o Zubeldia no jogo de domingo às 4 da tarde? Eu acho. Porque o Abel, a Libertadores, ela é a maior chance de título do Palmeiras nesse ano. É maior do que o Campeonato Brasileiro. Eu acho que também era no ano passado, né? Sim. Até que o Botafogo resolve não ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas nesse ano acho que tá difícil acontecer algo parecido, porque você precisa que o Botafogo, que o Flamengo, tem mais gente forte no campeonato. O Campeonato Brasileiro está mais equilibrado nas primeiras posições nesse ano. Então o Abel ele é muito pragmático, ele já poupou contra o Flamengo na semana passada. Eu acho que a chance é enorme dele poupar contra o São Paulo. E esses jogadores aí que alguns deles entraram contra o Botafogo ontem, Estevão, Felipe Anderson, esses não vão jogar nem a pau contra o São Paulo. Sim. Não vão ter um minuto sequer. Rafael Veiga, que saiu muito cansado, jogador crucial, se sacrificou, correu muito na partida de ontem, também acho muito difícil que jogue contra o São Paulo. Acho que Palmeiras vai ter ali um misto, mas mais para reserva do que para misto meio a meio, sabe? Vai ter 2, 3 jogadores no máximo ali jogando contra o São Paulo. Tá certo. Depois dessa opinião do Júlio contundente, a odd do São Paulo até caiu para esse jogo, hein? Mas tem que ver o que o São Paulo vai fazer, né? Claro. Tem que ver o que o São Paulo vai fazer. Nesse clássico Palmeiras e São Paulo, geralmente quem joga em casa leva melhor, né? Historicamente, tem sido assim, isso né? tem acontecido. Vamos ver também o que o São Paulo vai fazer. Eu olho para a temporada do São Paulo e o São Paulo vai ter a chance no Morumbi de jogar com o Nacional na outra quinta, né? O Palmeiras joga quarta, tem que lembrar disso, né? O São Paulo joga quinta. Então ele teria um dia a mais de recuperação para os jogadores. Eu olho para a situação do São Paulo e falo, puxa, é um Palmeiras reserva, um Palmeiras misto. É uma chance importante de conseguir uma vitória num estádio em que ninguém vence, ou quase ninguém vence. Sim. Né? O Palmeiras perdeu jogos em casa nesse campeonato, mas perdeu em Barueri, perdeu em casa, do Inter, do Atlético, lá no começo do campeonato. Jogar no Allianz e ganhar do Palmeiras no Allianz é difícil. Se o Palmeiras poupar jogadores e acha que vai, o São Paulo pode aproveitar a oportunidade. O Tite quis fazer isso domingo, não conseguiu. Né? O Palmeiras poupou e mesmo assim o Flamengo não ganhou. Então nada está garantido no futebol. Mas eu, no lugar do Zubeldia, pensaria bem em usar o São Paulo com força máxima ou perto disso no domingo. E atenção, hein? A principal torcida organizada do Palmeiras está proibida de assistir aos jogos do time em estádios paulistas pelos próximos 30 dias. O Ministério Público tomou a medida depois da confusão ocorrida entre torcedores após o jogo Palmeiras e Flamengo na semana passada. Na prática, a decisão impede que os torcedores palmeirenses utilizem camisetas, instrumentos e bandeiras que os identifiquem como integrantes da torcida organizada. Mas os caras podem estar lá. Podem estar lá, vão lotar o estádio, podem cantar Lelele ou Manchá. Podem cantar, podem trocar a letra do hino nacional. Eu acho meio bobo até, mas já virou rotina lá nos jogos do Palmeiras no Allianz Parque. Enfim, será uma grande festa da torcida do Palmeiras, evidentemente, mas sem os adereços da torcida organizada. Que é a torcida única contra o São Paulo no domingo, mas não é torcida única contra o Botafogo na quarta-feira. Não teve velocidade suficiente no final, deixou o Palmeiras crescer, o Palmeiras foi subindo no jogo a partir da entrada do Estevão, que é jogador diferente, é um jogador diferente que o Palmeiras tem. Os outros são bons jogadores, mas o que pode dar o algo mais, que no Botafogo o Luiz Henrique dá, quem pode dar no Palmeiras é o Estevão. Só que ele não está 100%, e o Palmeiras tem sentido isso. Basta você fazer o recorte, o Estevão se machucou pela primeira vez no jogo com o Botafogo. Né? O jogo do Campeonato Brasileiro foi dia 17 de julho. De lá para cá, o Palmeiras caiu de produção. Né? Foi eliminado pelo Flamengo, caiu no Brasileiro, hoje já está em quarto com alguma distância em relação aos primeiros colocados. O Botafogo também caiu de produção nesse intervalo, é bom que se diga. Mas caiu menos que o Palmeiras. Mas o Palmeiras sofre muito com a ausência do Estevão, que é o jogador que faz o diferente. Se ele estiver bem semana que vem, se ele estiver melhor, com condições de jogar 90 minutos, e o Palmeiras jogando em casa, a gente viu a diferença do que foi no duelo da Copa do Brasil com o Flamengo. O Palmeiras no Maracanã foi muito abaixo do Palmeiras do Allianz no jogo da volta. E eu acho que aí reside muito da esperança da torcida do Palmeiras, que o Palmeiras possa reproduzir o que fez, né? Na Copa do Brasil perdeu por 2-0
e na volta ganhou de 1-0. Se conseguir ganhar de 1-0 ou de 2, por 2 ele está classificado na volta. Porque vai ser o Palmeiras necessariamente mais forte, enquanto tiver fôlego para isso, porque é o que parece fisicamente está desgastado. Eu vi muitos palmeirenses reclamando de duas coisas. Uma, do Vanderlan no lugar do Caio Paulista, e aí como as coisas mudam, né? Caio Paulista ninguém acreditava, entrou alguns jogos, jogou bem, aí já tem torcedor já pedindo o Caio Paulista. E outra, o Veiga jogando ali praticamente como um volante, um segundo volante. Isso, de certa forma, atrapalhou o Palmeiras, caiu o rendimento do Veiga, ajudou o Botafogo a dominar mais o meio de campo? Eu acho que assim, uma coisa é a concepção de quem escala, outra coisa é o que acontece no jogo. Então o Vanderlan é um jogador mais agudo. Destacar que ontem o Botafogo tinha na lateral o Matheus Ponte, que era, teoricamente, o elo fraco da defesa do Botafogo, porque estava ali só porque o Damian Soares foi afastado por questões extracampo. Então, o Caio Paulista não é mais ofensivo? Estava com 3 zagueiros... O Vanderlan é um jogador de mais velocidade para atacar aquele espaço ali do que o Caio Paulista. E eu acho que a ideia era justamente essa, tentar... Porque no encaixe da marcação, o Palmeiras gosta de marcar individualmente. Ele ia bater Vanderlan com o Matheus. E no segundo tempo ele conseguiu fazer ali 1 ou 2 jogadas depois que entrou o Lázaro. Porque faltava apoio para o Vanderlan para subir. E eu concordo, assim, o Veiga, jogando naquele meio de campo com 3, então você tinha, teoricamente, o Moreno era o primeiro, o Maurício pela direita e o Veiga pela esquerda. Se o Palmeiras consegue ganhar a disputa no meio de campo e ele jogar no campo de ataque, o Veiga não fica como segundo homem, o Veiga fica como um meio atacante. Como acontece no lance do gol. É que o Palmeiras, a maior parte do tempo, não ganhou as disputas de bola. O Botafogo se impôs e empurrou o Palmeiras para trás. Quando empurra o Palmeiras para trás, o Veiga acaba ficando uma espécie de volante. E ali ele não joga bem. Não é a posição dele. Aí depois a entrada do Fabinho tirou ainda mais a capacidade do Palmeiras de... Eu não entendi por que foi o Fabinho. E o Fabinho é um jogador, um volante, um primeiro volante de um jogo mais limitado. É um cara que tem dificuldade com aceleração de bola, com lançamentos. É um cara que geralmente dá passe para o lado. O Zé Rafael deve estar mal, hein, fisicamente, né? Então, mas tem tido uma dificuldade também. Não voltou ao seu melhor depois da lesão. Então, mas ainda tinha uma outra opção que era o Gabriel Menino, né? Mas para mim realmente foi uma opção muito conservadora do Abel, naturalmente condicionada pelo que o Botafogo vinha fazendo. O Botafogo, muita gente na frente... Mas naquele momento do jogo, o Botafogo já tinha pisado no freio. E já tinha colocado o Tietê e tal. Entrou que era uma coisa mais de tentar se compor ali para não permitir um crescimento do Palmeiras. Se o Palmeiras, ele, naquele final de jogo, acredita que dava para buscar um empate, talvez ele conseguisse algo mais, sim. Mas essa substituição na entrada do Fabinho, que eu não entendi, não dá o Zé Rafael. Tudo bem, coloca o menino que pelo menos ele tem mais ímpeto para chegar na frente, né? Não, ele foi uma coisa mais tímida, confiando muito no jogo da volta, mas poderia ter tentado algo mais ontem. Fale, Brilha. Não, mas a postura do Botafogo também acaba deixando o Abel um pouco mais ressabiado, porque pelo que foi o primeiro tempo, o Abel entendeu que poderia ter saído com uma desvantagem maior. Então, naturalmente, passou a respeitar mais o poderio ofensivo do Botafogo, ainda mais quando entra o Tiquinho e faz com que se desenhe uma situação em que o Botafogo ia forçar ainda mais esse jogo direto, já que o Botafogo estava levando vantagem tanto nos duelos defensivos quanto ofensivos, principalmente pelo aspecto físico. Então, tem um mérito grande do Arthur Jorge, que é o de ser um técnico que corre riscos calculados. E o risco calculado é ter muitos jogadores na frente, e aí potencializando também o elenco que tem, características de jogadores. O Botafogo tem ótimas opções do meio para frente, e ele preenche muito bem o setor, mas sem fazer com que o Botafogo tenha uma saída de bola muito arriscada. Então esses riscos são muito por ter tantos jogadores à frente, mas com uma compensação devida, que é o meio-campo forte. O Gregory e o Marlon Freitas têm muita pegada por ali, muita força física, e faz com que o Botafogo tenha essa situação de forma corriqueira, porque quando o Arthur Jorge chegou, se imaginava que aquela formação que começou lá contra a LDU, jogando em Quito, não duraria muito tempo. 4 atacantes, contra um adversário mais forte, pode ser que ele tenha de negociar, preencher mais o meio,
Mas por muitos jogos o Arthur Jorge utilizou essa formação e foi bem sucedido. Em alguns momentos ele tentou preencher mais o meio-campo, tirou jogadores de frente, principalmente quando teve problemas físicos, mas a gente percebe que é uma ideia do técnico usar bem esse elenco, usar essa variedade essa fartura de bons atacantes que ele tem. E isso deu frutos. Então, fosse um outro técnico também, com uma ideia mais conservadora, poderia entrar contra o Palmeiras pensando, eu vou tentar ganhar mais o meio, sabendo que o Palmeiras é forte por ali. Não, jogando em casa, o Botafogo jogou para atacar, o Botafogo jogou de uma maneira ofensiva e o principal, agressiva, que faz com que o Abel até ele explique ali depois do jogo, né, que o Botafogo ganhou nessa bola de profundidade, que ele faz muito bem porque preenche muito o setor. Então, hoje o Botafogo do Arthur Jorge é o que o Ancelotti desenha para o Real Madrid nessa temporada, guardadas as devidas proporções entre os atletas. Porque a gente viu na Supercopa contra a Atalanta, o Ancelotti com um desenho praticamente de 4 atacantes. O Bellingham continua jogando avançado, embora tenha dado um passinho para trás, mas ali essa função no Botafogo do cara que vem do meio para acionar o ataque é feita pelo Savarino. Os dois lados, e o Almada jogando mais aberto pelo lado esquerdo, o Luiz Henrique pelo lado direito, e essas funções foram feitas por Vini Júnior e Rodrigo. E lá na frente, onde joga o Mbappé no Real Madrid, joga o Igor Jesus ou o Tiquinho Soares. Mas o principal, o jogo coletivo potencializando esse ótimo quarteto nas duas equipes. Porque não são times que dependem só da individualidade do Vini ou do Luiz Henrique. São times que jogam muito a partir da mobilidade desses atacantes. A liberdade que eles têm para eventualmente trocar de posição. E isso me agrada muito no Botafogo do Arthur Jorge. E você está falando desses jogadores todos de frente do Botafogo. E perceba, não citou o melhor jogador do Botafogo na temporada. O Júnior Santos, sim, que está machucado. Quer dizer, que é o artilheiro do time, que é o cara que mais participa, que se movimenta muito. E tem Jefinho também. E o Jefinho jogou bem menos, mas aqui o Júnior Santos se destaca muito na temporada. Ele não jogou e ainda assim você está citando vários jogadores que podem fazer esse papel. Não, então, é uma fartura de opções que faz com que o técnico também precise olhar para o elenco e utilizar da melhor maneira. E ele poderia ser um pouco mais conservador e está bancando essa escalação, mesmo num jogo grande de oitavas de Libertadores, muitos atacantes, muita liberdade e, ao mesmo tempo, uma boa compensação no meio com força física. Lembrando, tudo que vimos ontem, assistimos no jogo, o que o Abel disse depois do jogo na entrevista coletiva, elogiando o Botafogo, reconhecendo a superioridade do Botafogo no jogo, o que disseram o Eugênio e Breiler comparando com o esquema do Real Madrid. Dá corte aí. Não. Eu quero te ouvir, Natália, porque... Você que acompanha bem o Real Madrid sabe o que eu estou falando. Pensando nesse combo, em tudo isso, eu tenho a impressão que o Botafogo perdeu a chance de fazer uma vantagem maior. Eu já tive essa impressão quando acabou o jogo. É ótimo, o torcedor do Botafogo tem que comemorar, ele tem a vantagem, ele joga pelo empate, mas pelo que foi o jogo, na minha visão, o Botafogo perdeu a chance de chegar no Allianz Parque com uma vantagem semelhante à que teve o Flamengo. O Flamengo chegou lá e teve a oportunidade de perder o jogo e se classificar por um gol. O Botafogo, na minha visão, perdeu essa chance. Principalmente no Você primeiro tempo. concorda ou discorda, Natália? Eu concordo, Abel. Principalmente o primeiro tempo. O Botafogo teve pelo menos 2 chances claras com o Luiz Henrique e não conseguiu aproveitar. Talvez aí no final, lá, quando for fechar os 180 minutos, não faça falta. Mas se fizer, vão lembrar com certeza dos gols que ele perdeu. Eu acho que o jogo ele é feito de estratégias, principalmente quando tem 2 treinadores que têm o Arthur Jorge um pouco menos de tempo, né, bem menos tempo em relação ao que o Abel Ferreira tem, mas que já tem o elenco na mão, que aproveita as melhores oportunidades que tem. O Botafogo para mim, foi muito superior ao Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras acho que equilibra um pouco, principalmente com a entrada do Felipe Anderson e do Estevão, que se tiverem condições, para mim tem que ser titular no próximo jogo. Então, tem uma questão ali de uma intensidade física, de uma condição técnica. Os meninos já citaram aqui, falando de Igor Jesus, a importância, o próprio Luiz Henrique, mas ontem era interessante acompanhar a dobradinha entre Savarino e o Almada, porque era como uma dupla que se conectava o tempo inteiro.
Teve um momento em que eles invertem, né? O Luiz Henrique inverte Eles trocam muito ali na frente. O Almada vai acompanhar como se fosse o cara da dupla mesmo, o cara que vai fazer a conexão por ali. Então ontem a estratégia do Palmeiras, assim como tinha sido a estratégia talvez do Abel contra o Flamengo no Maracanã, não deu certo. A estrutura que ele monta de meio de campo não deu certo. E diante do Botafogo, que tem tanta força, não só física, mas técnica também para construir as jogadas, talvez a estratégia não tenha sido tão boa. Eu estava conversando com o Eugênio aqui no off, enquanto a gente estava no intervalo, quanto me chamou a atenção a obrigação tática que tinha o Aníbal Moreno em marcar o Marlon Freitas. Ele o tempo inteiro acompanhava. Se o Marlon Freitas estava entre os dois zagueiros para fazer a saída, o Aníbal Moreno subia. Né? E o Eugênio trouxe isso ontem na transmissão. Isso fazia um vazio nas costas entre a zaga e o meio de campo que o Botafogo soube se aproveitar. Então, e dava ao Botafogo essa profundidade para lançar a bola. Porque é uma característica do Palmeiras, do Abel, né? Especialmente nesses grandes jogos, de fazer a marcação individual. Sim. Então cada um pega um. O Veiga não é o cara de marcação. E o curioso é isso, né? Que teoricamente seria um jogador de meio campo mais avançado a marcar o Marlon Freitas, sim, que é o volante do Botafogo, o segundo volante. Mas não, ele traz o principal marcador do Palmeiras para subir e tentar impedir que a bola saia redonda do pé do Marlon, que é um grande articulador de jogadas. Só que nisso ele realmente deixa a parte de trás, a marcação, para dois jogadores que não são talhados para isso, né? Que eram o Maurício e o Veiga. Então eles ficam ali meio que... E o Botafogo ganha o jogo inteiro, o duelo na intermediária. O jogo inteiro, o duelo na intermediária. E o Palmeiras demorou muito para mexer, só foi mexer no segundo tempo quando ele tira o Veiga e coloca o Fabinho. A gente já falou sobre isso, né? Que é um jogador mais de marcação, poderia ter um jogador misto ali, que marque bem e que saia mais para o jogo, mas ele passa a ganhar o meio campo ali, quando ele faz aquela substituição já tarde, já bem mais para perto do final do jogo. Mas é uma característica. Sim. Você vai ver várias vezes jogadores do Botafogo saindo das suas posições do Palmeiras, de defesa, saindo da sua posição original para acompanhar um jogador definido. Só que é isso, por mais que tente marcar o Marlon Freitas... Ele deu 1 metro de distância dele. No lance do segundo gol, ele deu liberdade e o Marlon Freitas fez o passe. E tem uma fala do Abel que me chama a atenção na coletiva dele, a gente repercutia isso ontem na live pós-jogo, aqui nos canais ESPN, né, nas redes sociais, o quanto o Abel deixa muito clara a insatisfação, porque ele fala, Botafogo quando tem a bola lançada, bate no atacante e fica. Os caras seguram a bola, distribui bola, né, faz o pivô, tem muita movimentação entre todos os 4 jogadores de frente. Enquanto você está olhando o Luiz Henrique entrando por dentro, tem o outro saindo, o Igor Jesus saindo. Tem sempre os jogadores se movimentando. Na teoria, o Igor Jesus é o atacante, mas ele sai para fazer o cruzamento para o Luiz Henrique, que entra no espaço. Então, eles se movimentam muito. O Palmeiras, a bola subia para o ataque, batia e voltava. A bola subia para o ataque, batia na canela e voltava. Então, isso faz muita diferença, Abel, na hora da estrutura do time. Tanto que ele tirou os dois no segundo tempo, né? O Flaco e o Rony. Pois bem, a questão é, ele vai voltar com os 3 zagueiros? Será que ele vai botar o 4-4-2 ou 4-2-3-1 para jogar o Estevão naquilo que ele mais tem liberdade, que ele tem tido liberdade, que era esse sistema? Porque ele não tem jogado com esse sistema de 3 zagueiros, liberando o alas aí, ele jogando mais por dentro e talvez abrindo para o lateral passar por dentro. Isso não está funcionando muito, embora o Abel talvez fez isso colocando o Giai, já pensando que o Estevão entraria para poder, sabendo que o Giai faz muito isso de entrar por dentro, como já fazia nos tempos lá do próprio São Lourenço mesmo, poder o Estevão ficar aberto, para ter a liberdade ali, para ter a sua criatividade, de repente dar um drible. Inclusive o Giai passa e o Estevão vem cortando todo mundo para dentro, a la Robin, e manda aquele canudo que a gente já conhece, e faz os golaços que ele já fez aí. Será que essa é a estratégia? Será que o Abel vai repetir no Allianz? Pá, que essa brincadeira aí, né? Ou será que ele vai meter ali 2 zagueiros, vai tirar um dos zagueiros e de repente vai com tudo aí pra cima? Será que ele vai barrar o Gomes? Acho difícil barrar o Gustavo Gomes, né? Acho difícil. Mas se ele não barrar o Gustavo Gomes, quem vai sobrar? Só pode ser o Vitor Reis, né? Porque ele não vai tirar o Murilo, ou vai? Talvez devesse barrar ali o Gustavo Gomes, talvez devesse barrar alguém. O que você acha? Se fosse tirar os 2 zagueiros, quem seria ali? Tirar dos 3 zagueiros, tirar um, quem que ele tiraria? Quem deveria tirar? Quem você acha que ele tiraria? Comenta aí. Quem você acha que ele tiraria? Eu acho que até essa tem resposta. Quem você tiraria é a grande questão, meu caro gafanhoto. Até o próximo vídeo. E pode ser esse aqui. É só você clicar agora aí, tá? Avante palestra.